Meus amigos, o equilíbrio de poder no Oriente Médio deixou de existir ontem à noite. O que aconteceu nas águas escuras do Golfo Pérsico não foi mais um incidente ensaiado ou um teste de fronteira. Foi o sinal brutal de que o sistema de dissuasão estratégica internacional entrou em colapso. Nós estamos completando o 89º dia de um impasse asfixiante entre as forças ocidentais, representados por Israel e pelos Estados Unidos, contra o regime do Irã. E na última quarta-feira, a Guarda Revolucionária cruzou a última linha vermelha da contenção e disparou um míssil balístico pesado diretamente contra o território do Kuwait. Olha o nível da gravidade disso aqui. Não estamos falando de uma lancha rápida de milícia ou de um drone leve de hélice. Foi um míssil balístico de grande porte, direcionado contra um país que vinha fazendo malabarismos diplomáticos complexos para se manter neutro no meio desse fogo cruzado. Os iranianos miraram com precisão mecânica contra a base aérea estratégica que abriga milhares de militares, técnicos e especialistas da Força Aérea dos Estados Unidos. Preste atenção nisso aqui, porque o ataque aconteceu no exato instante em que os diplomatas oficiais de Teherã estavam sentados à mesa de negociações de paz em Doha, usando ternos polidos e fingindo buscar um acordo de cessar-fogo sob a mediação internacional. É de uma desfaçatez assustadora. Enquanto uma equipe vendia a ilusão de paz em Doha, a outra ala preparava os vetores de destruição em Bandar Abbas. Agora guarde uma pergunta fundamental na sua mente enquanto analisa os fatos técnicos que eu vou te mostrar agora. No final deste vídeo, você terá que decidir se o que o Irã fez foi uma jogada de mestre ou o último suspiro de um regime em colapso. Mas não decida agora. As evidências em Bandar Abbas vão mudar a sua percepção. O troco dessa provocação militar absurda veio com uma força esmagadora. A rede de defesa aeroespacial do Kuwait, operando em sincronia milimétrica com o pessoal americano, através das baterias Patriot PAC-3, travou a ameaça no radar e executou um abate limpo, pulverizando o míssil balístico no céu antes que ele pudesse tocar o solo e abrir uma cratera mortal no coração do complexo militar. Mas calma! Você precisa entender o tamanho da reação dos Estados Unidos. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo. Essa mesma base já carrega cicatrizes profundas da guerra. Foi o alvo principal dos bombardeios na noite de abertura da Operação Fúria Épica, no dia 28 de fevereiro. E sofreu um ataque violento no dia 6 de abril que deixou 26 americanos feridos. Mas na última noite o plano de saturação era muito maior. Eles lançaram simultaneamente 5 drones de ataque unidirecional, os modelos Shahed 136 e 238, para estrangular e paralisar o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz. Os caças ocidentais subiram rasgando a atmosfera e limparam o espaço aéreo, derrubando todas as 5 armas não tripuladas sobre as águas. Mas o verdadeiro checkmate estratégico, aquela revelação de bastidores que o sistema tenta de todas as formas ocultar de você, aconteceu antes mesmo que o 6º drone conseguisse deixar a rampa de lançamento na base costeira de Bandar Abbas. A aviação americana ativou a doutrina de supressão eletrônica avançada e obliterou o posto de controle em terra, mostrando que o resultado para o agressor neste estágio da história é o fim absoluto da linha. Isso aqui é grave, muito grave, meus amigos, e ninguém tá falando disso com a seriedade necessária na televisão. Para compreender a engenharia da destruição invisível que operou nos bastidores de Bandar Abbas, nós precisamos afastar a cortina da propaganda barata e analisar a tecnologia bélica mais sofisticada do planeta. A resposta imediata e devastadora foi executada pelos caças F-16CJ. Conhecidos no ambiente militar como Wild Weasels, as doninhas selvagens especializadas na doutrina SAED, a supressão de defesa aérea inimiga. Essas aeronaves operam no topo da cadeia tecnológica ocidental, configuradas com os mísseis anti-radiação AGM-88 HARM e equipadas com o casulo de sensores ASQ-213 HTS. Olha o nível do colapso operacional do Irã. No
milésimo de segundo em que o operador de drone dentro do bunker de Bandar Abbas ligou os seus painéis eletrônicos e ativou o link de dados em alta frequência para tentar se comunicar com o sexto artefato na rampa, ele transmitiu a sua própria pira funerária para o céu. O sexto drone destacou-se nos painéis eletrônicos americanos como um palavrão gritado dentro de uma igreja silenciosa. O casolo de sensores do caça americano detectou e geolocalizou a emissão eletromagnética de forma totalmente passiva, transformando a própria tentativa de comunicação do Irã na coordenada exata de sua execução física. Mas, Shimon! Bom, meus amigos, o piloto liberou o inferno ao disparar o míssil Harm que desceu em direção ao alvo, a Mach 2. E é aqui que você tem que entender. Isso significa que do momento em que o operador iraniano aperta o botão até o bunker virar poeira, ele não tem tempo sequer de completar uma respiração profunda. É a execução sumária pela velocidade da luz, sem chance de defesa e sem tempo de reação. E para consolidar o cenário de pesadelo de Teherã, esses caças voaram protegidos pelo sistema de guerra eletrônica cognitiva Angry Kitten, o gato zangado. Esse mecanismo utiliza algoritmos de inteligência artificial que analisam o espectro de sinal de defesa do inimigo e se programam sozinhos em tempo real, emitindo frequências que paralisam e cegam qualquer tentativa dos radares iranianos de esboçar uma reação. O sistema se programa sozinho em milissegundos. O operador iraniano acha que tem uma arma na mão, mas ele tem apenas um alvo pintado nas próprias costas. O sistema americano não está apenas vencendo o combate, ele está humilhando o intelecto do agressor. Mas você sabe o que acontece com o operador iraniano quando o sinal cai de repente na tela? Bom, o silêncio repentino nos fones de ouvido é o som da morte chegando pelo céu. O posto de comando em Bandar Abbas foi pulverizado a Mach 2, desencadeando explosões secundárias violentas que atingiram os galpões de estocagem. E a geografia daquela região é estratégica, pois abriga a espinha dorsal naval da Guarda Revolucionária, repleta de lanchas rápidas, navios lança-minas e submarinos de patrulha. Existem informações confidenciais de que o regime construiu bases fortificadas escavadas diretamente abaixo do leito do mar, bunkers submarinos ocultos onde eles tentam esconder essas armas assimétricas da vigilância de satélite. Mas a ação coordenada dos caças F-35 de quinta geração, os F-18 Super Hornet e foguetes de precisão HIMARS provam que a blindagem física do Irã foi completamente desarmada pela velocidade da luz e pela guerra de dados. Essa humilhação militar nas águas do Golfo escancara um padrão histórico profundo que nós precisamos interpretar através de uma metáfora perfeita: a dinâmica do arco e da vidraça. O regime dos ayatolás tenta desesperadamente esticar o seu arco militar para fora das suas fronteiras, disparando mísseis balísticos e financiando milícias para projetar uma miragem de força regional intocável. Entendeu até aqui? No entanto, enquanto eles tensionam essa corda externa para tentar chantagear o Ocidente na mesa de negociações, a sua própria vidraça interna está se estilhaçando em milhares de pedaços devido ao colapso econômico estrutural que destrói o país por dentro. Os dados oficiais e crus da inteligência financeira revelados pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, expõem as entranhas da falência do Irã. As tropas regulares do exército simplesmente não estão recebendo os seus salários há meses. A força da polícia local está abandonando as delegacias e se recusando a trabalhar porque a moeda nacional entrou em um processo de queda livre incontrolável, virando pó nos mercados mundiais. O coração financeiro que sustenta a Guarda Revolucionária, o mega terminal petrolífero da Ilha de Karg, responsável por quase todo o escoamento de óleo que financia os mísseis do regime, está paralisando as atividades por obsolescência e falta de manutenção crítica. Preste atenção nesse contraste. Enquanto o general Mossavi estica o arco para disparar metal caro de 2 bilhões de dólares contra o Kuwait, os estilhaços da vidraça interna, a fome, a falta de soldo, a moeda em pó,
estão cortando as mãos de quem segura a arma. Um regime que não consegue pagar sua própria polícia não possui estrutura real para sustentar uma guerra de atrito de longa duração. O arco está tenso, meus amigos, mas quem segura o arco está com os ossos fracos e o estômago vazio. Lançar o míssil contra o Kuwait no meio de uma rodada de paz não é demonstração de poder soberano, é isso que você tem que entender. É o espasmo de um desespero de um monstro ferido que sente o chão sumir sob os pés e tenta criar um fato midiático militar para esconder a falência total da sua estrutura estatal. Eles entram em modo de desespero absoluto. O erro amador de cálculo entregou de bandeja para Washington uma coalizão internacional perfeitamente unificada no Golfo. Nações que passam anos travadas em disputas burocráticas como Bahrein, Arábia Saudita e todo o bloco do Conselho de Cooperação do Golfo agiram com uma velocidade inédita, emitindo condenações pesadas e isolando Teherã de forma definitiva. O bloco regional agora enxerga o Irã como uma hidra ferida de 8 cabeças que, na iminência de ser eliminada, distribui ataques desordenados contra alvos civis, exigindo que o sistema seja colocado fora de combate para garantir a sobrevivência das rotas comerciais mundiais. E para entender a velocidade dessa derrocada, você precisa conhecer o perfil do homem que tomou a decisão de ordenar o lançamento ontem à noite, porque a mente dele revela o nível de trauma e descontrole que assumiu o comando das armas. Estamos falando do brigadeiro general Said Majid Mossavi, o chefe das Forças Aeroespacial da Guarda Revolucionária. Olha o peso histórico dessa linha do tempo. Mossavi assumiu esse cargo maldito no dia 14 de junho de 2025, exatamente 11 dias depois de assistir ao seu antecessor direto ser sumariamente vaporizado em pleno ar por um ataque de precisão milimétrica executado por Israel. Esse homem gerencia toda a rede de mísseis balísticos e silos subterrâneos do país com a memória da eliminação física de seu chefe cravada na sua rotina diária. Mossavi é um militar que já concluiu que nenhum tratado ou acordo assinado pelos diplomatas civis em Doha vale o papel em que está escrito. Ele compreende perfeitamente que a sua única garantia de sobrevivência institucional depende de manter o Estreito de Hormuz sob constante estado de pânico e terror, mandando muito mais nas diretrizes da nação do que qualquer autoridade civil. Enquanto o filho do líder supremo, Mojtaba Khamenei, permanece escondido em algum bunker profundo, operando como uma figura decorativa sem autoridade prática, generais traumatizados como Mossavi assumiram as rédeas das forças. Mas o problema cognitivo clássico de entregar o controle de um arsenal para a mente de um general encurralado segue a máxima milenar. Se você só possui um martelo dentro da sua caixa de ferramentas, você é condicionado a tratar absolutamente todos os problemas geopolíticos complexos ao seu redor como se fossem um prego. Ele ignora a falência do seu povo, ignora a greve das polícias e ordena o disparo de mísseis unicamente para tentar provar que ainda tem relevância, agindo por puro instinto de sobrevivência biológica, mesmo sabendo que o comando ocidental está decepando suas redes de controle a cada segundo. Mas se você acha que o perigo termina nas fronteiras do Irã, o sinal que o Pentágono detectou nos estoques de Tomahawks é o que realmente deveria tirar o nosso sono aqui no Ocidente. O que eu vou te revelar agora conecta o deserto do Kuwait diretamente com as águas de Taiwan. Existe um segundo nível de profundidade nessa história que a imprensa tradicional não tem capacidade de enxergar, mas eu sei que você que me acompanha tem. E eu vou te contar. Um segredo de bastidores que mostra que o buraco nos estoques de mísseis de cruzeiro do Ocidente é o sinal exato que a China estava esperando para agir. Os fios invisíveis desse tabuleiro conectam o ataque de ontem à noite diretamente a outros 2 teatros de guerra de alta intensidade que estão redesenhando o mapa das superpotências. Os relatórios de inventário militar revelam que os Estados Unidos já queimaram cerca de
de 30% de todo o seu estoque pré-guerra de mísseis Tomahawk de ataque terrestre nas operações de interceptação e de bombardeio contra os Houthis e o eixo iraniano, exaurindo de forma preocupante as reservas acumuladas. Para você ter uma ideia, o Tomahawk é uma das principais armas ativas usadas pelos Estados Unidos. Olha o tamanho do gargalo industrial que ninguém te conta na televisão. A gigante de defesa Raytheon possui uma capacidade de produção limitada a apenas 200 mísseis Tomahawk por ano. Isso significa, em termos matemáticos claros, que o volume consumido em poucos meses de atrito no Oriente Médio vai exigir mais de 5 anos de trabalho ininterrupto acelerado das fábricas ocidentais para ser totalmente reposto nos depósitos estratégicos. Se a China decidir aproveitar essa janela de vulnerabilidade logística para executar um movimento de força no Estreito de Taiwan nos próximos meses, a capacidade dos Estados Unidos de ceder mísseis pesados para Taipei ou transferir ataques de saturação contra as defesas costeiras chinesas estará gravemente comprometida. O estoque diminuiu no deserto e o reflexo disso bate direto nas águas da Ásia. Enquanto isso acontece no segundo fronte global da Europa Oriental, a Ucrânia acaba de consolidar o seu melhor mês em toda a história de guerra terrestre. No período de 4 semanas, encerrado no dia 26 de maio, as forças ucranianas impuseram uma derrota material acentuada ao exército de Moscou, recuperando uma área líquida de 100 milhas quadradas do território ocupado. Essa é a maior perda territorial mensal da Rússia neste ano, avançando a uma velocidade 4 vezes maior do que a faixa registrada no período anterior, forçando os ucranianos a assumirem a iniciativa de lançar mais assaltos diários do que os próprios invasores russos. O desespero de Vladimir Putin diante desse sufocamento tático no chão foi ativar imediatamente a ótica do terror psicológico, iniciando a movimentação física de ogivas nucleares táticas para o território da Bielorrússia, tentando usar os seus sistemas estratégicos para criar uma cortina de fumaça na mídia e desviar a atenção internacional do massacre convencional que as suas linhas de infantaria estão sofrendo no fronte através de emboscadas executadas com mísseis Javelin, canhões Carl-Gustav e os sistemas de defesa aérea portáteis Manpads, que limpam o suporte aéreo do céu. Meus amigos, nós vimos o colapso estrutural em Bandarabas, vimos o trauma severo movendo as canetas de Mossave e agora olhe com atenção para o tabuleiro geopolítico que desenhamos aqui. Por um lado, o movimento coordenado de Teherã de lançar mísseis durante as rodadas em Doha parece uma estratégia agressiva de pressão para arrancar concessões internacionais na mesa diplomática. Por outro lado, os dados econômicos reais, a greve de fome das tropas e a paralisação da ilha de Karg gritam um profundo e terminal desespero. Chegou a hora de você dar o veredito técnico, mas agora eu quero separar quem apenas assiste vídeos por entretenimento ou busca uma distração casual na internet de quem realmente compreende a profundidade do tabuleiro geopolítico internacional. Eu quero o seu posicionamento tático aqui nos comentários deste vídeo. Se você acredita que o ataque violento da Guarda Revolucionária contra o Kuwait fez parte de uma manobra calculada pela Guarda Revolucionária para tentar o teto de contenção americana e forçar concessões pesadas na mesa de negociações de Doha, provando que o comando militar ainda dita as cartas do jogo, escreva nos comentários a palavra estratégia. Agora, se você avalia que disparar mísseis balísticos enquanto o próprio país derrete na economia, as tropas ficam sem salário e Karg paralisa as atividades, é apenas o espasmo final de um regime fraturado em desespero absoluto, escreva a expressão desespero. Eu vou ler cada um desses comentários pessoalmente para saber quem aqui é um analista de elite e quem ainda está preso na análise superficial de sofá. Bom, exponha a sua percepção técnica porque o tempo da dúvida acabou. O cenário está montado, meus amigos, e as forças já estão se movendo nos bastidores. Mas a verdade é o que você vê na superfície é apenas a ponta do iceberg. Para quem quer entender o jogo real antes que o sistema colapse de vez, o caminho não está nas redes abertas. É por isso que nós construímos o nosso bunker de inteligência. Uma plataforma exclusiva, um ambiente totalmente protegido, onde a censura simplesmente não consegue parar. Lá dentro, mais de 3.000 analistas de elite dissecam cada movimento geopolítico e econômico em tempo real, entregando a informação bruta que ninguém mais tem coragem de mostrar e financiando
a verdade que nós trazemos aqui no YouTube. O acesso está na sua tela agora, através do QR Code no link da descrição e no primeiro comentário fixado. Vem para nossa plataforma, garanta o seu lugar antes que as portas se fechem. E para você que gosta de filmes e séries, nós criamos um canal com dicas e uma curadoria de seriados bacanas, muito divertidos, entretenimento puro, sem cultura woke, sem mimimi. O link tá no comentário fixado, na descrição e também no card que aparece aqui. Estamos agora dando dicas de seriados que falam justamente sobre os conflitos no Oriente Médio e estreou uma série muito legal, também casca grossa, sem a chatice woke que nós estamos indicando lá, tá? Então, vem pro nosso canal. Agora chegou a hora mais importante. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo e você também deve compartilhar com seus amigos. Blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!